ao meu canal. Esse aqui é o lugar onde você vai ter a resenha, a análise, o direito de perguntar e mais uma pessoa junto com você, analisando as pessoas, analisando nossos candidatos políticos. E dessa vez, é a vez do Augusto Cury. A minha intenção aqui agora é trazer um contraponto. Tá todo mundo apaixonado pelo Augusto Cury, mas nós precisamos saber, será que ele é realmente o melhor nome para nós? E nesse vídeo que eu analisei, eu já assisti ele brevemente, eu tive algumas conclusões e eu quero compartilhar isso com você. Vambora? Então, ó, já clica aqui embaixo, se inscreve e deixa o seu comentário. Qual é o próximo político que você quer que a gente traga? Vambora. Vou abrir aqui agora a minha tela e vou compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que esse material vai deixar você, no mínimo, encucado. Você vai ficar pensando melhor sobre os seus candidatos. Então vamos lá. Eu vou trocar aqui agora e você vai ver a minha tela. Tem esse formato aqui que ficou muito maneiro. E tem aqui a tela compartilhada com o nosso amigo aqui, Pastor Rodrigo Mocelin, falando. Eu tenho certeza que você vai compreender. Algumas coisas você vai discordar junto comigo, mas eu acho que você vai gostar de participar dessa análise aqui. Vem comigo, vamos lá. A quantidade de idiotice e populismo que o Augusto Cury fala não está escrito. E o mais impressionante é o povo nos comentários. Meu Deus, que gênio, que inteligente. O cara fala um monte de besteira, com ar de intelectualidade, o povo adora. É por isso que o país está do jeito que está, né? Então eu vou mostrar para você que ele é uma besta quadrada. Curta, comente, se inscreva. Vamos lá. Vamos lá. É difícil a gente concordar, né, que Augusto Cury é uma besta quadrada, né? Esse ponto aqui é realmente meio complicado. Eu acho que é um pouco forte demais falar isso. Por outro lado, eu acredito que Augusto Cury falha muito, às vezes, nas coisas que ele fala. Ele falha bastante. Porque ele está tentando ter um discurso de meio do caminho. Eita, de meio do caminho. E vocês viram na última live, eu falei sobre Augusto Cury aqui, elogiei bastante, trouxe os pontos de vantagem, e esse é o vídeo para trazer as desvantagens. Trazer aonde Augusto Cury está errando, aonde a gente vai discordar do Augusto Cury. Mas não necessariamente nós vamos crucificar Augusto Cury ou dizer que ele está errado em tudo. Porque ele também não está errado em tudo, galera. Pelo amor de Deus. Augusto Cury, ele é uma pessoa, sim, bem intencionada. Mas nós precisamos entender até que ponto isso é o suficiente para nós. Até que ponto isso vai ajudar o povo brasileiro. E eu espero que a gente consiga compreender isso nesse vídeo. Isso aqui que é o nosso objetivo. Então vem comigo. Então ele já falou aqui que ele fala muita besteira com ar de intelectual. Ele é intelectual, então ele sempre vai ter um pouquinho desse ar. Mas vamos ver se ele tá certo? Vamos ver se o pastor Rodrigo tá mandando bem na análise dele? Vambora. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui então. Vamos começar aqui comentando essa fala dele aqui, ó. Isso aqui é fala ou de um idiota ou de um populista. 30 Uma coisa que seria legal é ele dar o crédito pra essa menina aqui, né, que tá mostrando o rosto dela. Não sei quem é, né, mas seria legal. por cento dos trabalhadores do Brasil estão com síndrome de burnout. Estresse profissional, dores de cabeça, dores musculares, autocobrança, cobrança excessiva. A escala 5x2 atende à necessidade dos trabalhadores. Eles vão poder ter mais tempo com a família, mais qualidade de vida e, consequentemente, produzirão mais. Síndrome de burnout. Ele tá defendendo a escala, né? 5x2, né? Aquela polêmica lá da... A gente percebe uma irritação aqui, né, no pastor Rodrigo Mocelin. E ele tá apresentando aqui uma discordância já de cara, né, sobre a escala 6x2, 5x2. Vamos ver o que ele vai falar. da questão, lembra? Aí, o pessoal da esquerda defendendo o fim da escala 6x1. Eu vou explicar de uma maneira rápida como que isso aqui é uma idiotice. Quem não quer que os trabalhadores possam trabalhar menos e assim de fato possam ter mais tempo com a família, mais tempo para cultuar a Deus, mais tempo para relaxar, mais tempo inclusive para estudar e de repente produzir mais coisas, inventar coisas que vão tornar a vida mais produtiva. Ok, ninguém questiona que esse é o objetivo de uma nação próspera. Países ricos trabalham menos. Mas tá bom.
Pense no passado. Não havia água encanada. Para muitas mulheres, simplesmente lavar uma roupa poderia significar longas horas em um único dia. Se você Vamos precisa lá. de 10... Ele falou algumas coisas aqui que a gente não pode cravar, né? Por exemplo, quem não quer que o trabalhador trabalhe menos? Ele joga esse argumento como se fosse uma verdade, que todo mundo quer que o trabalhador trabalhe menos, e não é verdade, não. A verdade é que tem pessoas que querem que o trabalhador trabalhe mais. Aí você tá vendo esse vídeo falando assim, caraca, esse moleque é um esquerdista. Mas eu não sou, não. Esse cara, o pastor, ele tá trazendo um contraponto, só que esse contraponto não tá baseado em evidência, tá baseado numa lógica que ele acredita ser correta. Que até faz um sentido. Tem um grau, sim, onde ele está certo. Só que ele vai trazer exemplos que não vão fazer tanto sentido. Por exemplo, esse caso de lavar a roupa e de menos produtividade. De trabalhar mais e produtividade. Até porque trabalhar menos também não significa diminuição de produtividade. Trabalhar menos um dia. Desde que a produtividade seja tida como um alvo e uma referência. Então, eu poderia trabalhar 3 dias e entregar a mesma coisa. A não ser que esse trabalhador já estava sendo extenuado e sendo puxado dele o máximo que poderia ser puxado dele na escala 6x1. Se isso acontecia, aí sim, aí vai ser bem difícil manter a mesma produtividade com 5 dias. Mas a verdade é que é sim possível melhorar a produtividade com inteligência, com técnicas, com métodos de melhoria de produtividade, de organização, que fariam a produtividade aumentar, mesmo reduzindo um dia. E a qualidade de vida aumentando. Mas eu não acho que essa pauta está sendo bem colocada pela esquerda. A esquerda usa isso como um palanque político, entendeu? E não de fato, eu não enxergo de fato uma boa intenção. Realmente não enxergo. Mas vamos concluir ouvindo aqui o pastor. 10 horas simplesmente para lavar roupa, obviamente, você está mais limitado para prosperar em todas as áreas da sua vida, inclusive economicamente. Agora, imagine que o Augusto Cury chegasse numa vila pobre da Inglaterra antes da Revolução Industrial, em que a expectativa de vida de um inglês, morando em Manchester, por exemplo, não passava de 40 anos. E aí as pessoas estavam tristes, obviamente, estafadas, porque trabalhavam demais para ter quase nada, sem maquinário, né, que a gente tem hoje. Longas horas para produzir muito pouco e muitas vezes no inverno passavam fome. Tanto é que muitas famílias não davam nomes aos seus filhos porque a mortalidade infantil era muito grande. Eles esperavam a criança vingar para ver se então davam um nome para não se apegar à criança. Tudo bem. Aí o Augusto Cury chega nesse contexto e simplesmente baixa um decreto. Vocês vão trabalhar apenas 5 vezes na semana. É assim que os países começaram a... Não, vamos lá. Não foi isso que Augusto Cury disse. Vamos ouvir de novo o que Augusto Cury disse? Vamos ouvir com precisão o que ele disse? Olha só, a gente está saindo do minuto 42. No 2:42. A gente volta para o mesmo lugar depois. Um vídeo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui então. Vamos começar com a nota ou de um populista. 30% dos trabalhadores do Brasil estão com síndrome de burnout. Estresse profissional, dores de cabeça, dores musculares, autocobrança, cobrança excessiva. A escala 5x2 atende à necessidade dos trabalhadores. Eles vão poder ter mais tempo com a família, mais qualidade de vida e, consequentemente, produzirão mais. Síndrome de burnout. E isso não é mentira. Isso não é mentira. Uma pessoa saudável produz mais do que uma pessoa que está doente. Entendeu? Produz muito mais a pessoa saudável. E ele está falando apenas a realidade. Ele não bateu um martelo, ele não disse como faria isso, não disse quais seriam os pontos positivos e negativos. Então, o pastor está tirando uma conclusão de baixo por conta de uma frase, por conta de um contexto, que pode ser muito bem defendido. A verdade é essa. Tá? E se você me disser, Malco, você é a favor da escala 5x2, o fim da escala 6x1? Não sou a favor. Mas eu consigo entender os pontos a favor e os pontos contra. Eu não olho como um mero populismo aqui do nosso Augusto Cury. E aí vamos voltar aqui pro 2:42. Está defendendo a escala, né? 5x2, né? Aquela polêmica lá. Começaram a Aí ele trabalhar fala, menos simplesmente por conta de mostrando uma irritação. Vamos continuar. um decreto, de uma caneta?
O trabalhador perguntaria: se trabalhando 12, 14 horas por dia, nós mal conseguimos fazer para comer, trabalhando menos, como nós vamos sobreviver? O dinheiro vai dar em árvore? Então, Cury chega com o desejo, né, trabalhar menos, mas não com a solução. Como que a gente vai atingir esse objetivo? Em países ricos, eles trabalham bem menos do que no Brasil. Mas como chegaram a isso? Por meio de uma caneta mágica. Por meio de um legislador que assina um decreto e automaticamente o dinheiro dá em árvore. É óbvio que não, tornando-se mais produtivo. E isso se dá através de, por exemplo, desenvolvimento da tecnologia, diminuição da burocracia, uma infraestrutura melhor, um ambiente propício para o empreendedor. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Em 1800, uma viagem entre Inglaterra e até a Índia levava 7 meses. É que ele tá entrando em outro raciocínio. Vamos só corrigir aqui o que a gente não concorda, que eu não concordo. Eu não consigo concordar com ele nesse ponto, porque ele tá colocando em xeque o porquê que o argumento, ou o que Augusto Cury quer fazer, é errado. E ele diz que não é que o argumento está errado, é que Augusto Cury não deu a justificativa, o método, a forma de fazer. Só que se você for ver as políticas onde Augusto Cury está apresentando o seu plano de governo, ele fala exatamente isso. Melhoraria de ambiente de trabalho, melhoria de avanços tecnológicos, utilização da IA, da robótica, entendimento e compreensão dessas áreas, melhoria na educação, para que as pessoas tenham um nível de desenvolvimento maior e com isso produzam coisas melhores e com mais qualidade e mais velocidade. Então, assim, as soluções estão no plano de governo. Talvez ele tenha esquecido de falar isso. Que o método, ali não dá tempo de falar tudo. No método, ele poderia dizer, o método para implementação disso está lá no meu plano de governo, no site www, aí falaria o site. Mas vamos seguir aqui. Em 1869, 2 semanas. Por quê? Porque em 1869 um sujeito iluminado como Cury baixou uma lei? Agora a viagem deve acontecer em apenas 2 semanas, pois 7 meses é muito tempo para o trabalhador ficar longe de sua casa. Foi assim? Não. Não. Um dos motivos do porquê a viagem encurtou, tecnologia, aumento da produtividade. Antes, viagem era a vela, depois a vapor. No Brasil, tem gente trabalhando 6 e descansando 1, porque esse cara está sustentando quem trabalha 1 dia e descansa 6. É gente que ele, o Augusto Cury, chama de, por exemplo, neurodivergente. Então, tem algumas diferenças dentro do que ele está falando que faz sentido, tá? Ele está colocando que reduzir o trabalho de um não necessariamente vai melhorar a produtividade. E está colocando a tecnologia como um método para melhoria de produtividade. Só que ele coloca isso, e isso é um falso argumento, é um argumento que é fraco. Por que é fraco? Porque falta substância a esse argumento. Olha só, eu vou repetir aqui, olha só esse finalzinho. Trabalha 1 dia e descansa 6. Não, aqui, Aumento da produtividade. Antes, viagem era a vela, depois a vapor. Então, isso significa que baixar a escala 6x1 e colocar 5x2, ele está falando justamente a favor da escala 5x2. É estranho. Os argumentos não casam. É gente que... Essa parte é muito fato. Cargos públicos, até mesmo concursados, pessoas que não trabalham e recebem muito e estão sendo sustentadas pelas pessoas que trabalham muito e pagam muitos impostos. Isso é verdade. Só que, não necessariamente, reduzindo esses cargos, reduziria a necessidade da escala 6x1, economicamente falando. Não necessariamente. Porque, repito, um argumento dele está anulando o outro. Então, na verdade, o que faria essa escala 6x1 funcionar, a escala 5x2 funcionar, seria desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento intelectual. É isso que faria a escala 5x2 funcionar. E ele está usando 2 argumentos contrários. Ele, o Augusto Cury, chama de, por exemplo, neurodivergente, atípico. Muitas dessas pessoas, boa parte delas não possui doença nenhuma.
Mas aí recebe um benefício. E por isso ficam sem trabalhar. E a classe dele, dos psicólogos, tem ajudado essa vagabundagem. Um amontoado de vagabundo. E mais também em muitas cidades que não produzem nada. Quer ver? Vem, dá uma olhadinha comigo nisso aqui, ó. Então, gente, essa parte dos neurodivergentes é um pouco complicado de falar, porque eu não tenho pleno conhecimento, né? Na verdade, eu sou apenas um resenheiro aqui. A minha visão é só trazer o meu ponto. E se eu estiver errado, eu mudo de ideia. Mas essa parte dos neurodivergentes, eu tenho visto pessoas que eu conheço há muito tempo, que sempre trabalharam, sempre fizeram tudo, e de repente descobriram que são autistas. E aí essas pessoas estão completamente frustradas e abaladas, cara. E tem uma amiga nossa, da minha família, que está assim. Ela simplesmente não tá trabalhando mais, não tá fazendo mais nada. Por quê? Porque ela acha que agora, porque ela recebeu esse laudo, agora ela é realmente autista e tal. E às vezes, cara, é um laudo equivocado, ou é difícil a gente discordar de laudo, senão a gente é negacionista também. Mas eu quero muito que exista alguma forma do nosso governo olhar para isso com mais atenção. Tá praticamente uma epidemia de autismo, o tempo inteiro chegando pessoas com autismo, aparecendo por todo lado, ganhando realmente benefícios, né? E até pessoas fingindo que são autistas também, porque vende aquela cordinha, né? Eu já vi pessoas realmente comprando pra furar fila, enfim. E, pô, horrível isso. Mas esse ponto que ele tá colocando é um ponto, eu acho que é uma vírgula dentro do tamanho gigantesco do que é o número de pessoas que realmente não produzem. Entendeu? E que aí cai esse peso nas pessoas que produzem. Entendeu? E outra coisa, a carga tributária no nosso país. Para você ter um empregado hoje, você precisa pagar pelo menos mais 100% do que esse empregado recebe para o governo. Se você for pegar todas as taxas, somar e fazer o cálculo anual, você vai ver que você paga a mesma coisa que você paga para o funcionário, você paga para o governo, no total. E às vezes até mais, tá? E aí, isso é que faz a escala 6x1 ser a utilizada hoje, na minha visão. Por quê? Existem muitos problemas dentro da nossa tributação e dentro da nossa dentro da parte jurídica trabalhista. Porque se você contrata uma pessoa e você não faz um contrato de fato, e você cobra horário e tal, você gera um vínculo empregatício e você toma um processo sinistro, federal. E muita gente, por exemplo, se 10 funcionários ficarem com raiva da empresa, dependendo do tamanho da empresa, se eles se unirem e fizerem cada um o seu processo contra a empresa, é muito arriscado eles ganharem e a empresa fechar, entendeu? Que maus funcionários não ouçam isso, mas a verdade é essa. Se unirem contra o seu empregador, eles conseguem fechar a empresa. Porque a lei trabalhista é a lei onde o acusador exige do acusado a prova, na verdade. Então, realmente complicado, tá? É complicado contratar no Brasil. Então, eu acho que o pastor tá focando primeiro, colocando como os argumentos mais fortes, argumentos insuficientes e até mesmo alguns mal colocados, tá? Mas esse que ele vai falar agora da produção da cidade realmente é muito bom. Vamos lá. Cidades inviáveis. Por que tantos municípios do Brasil não conseguem se sustentar? Isso aqui é assustador. Né? Você tem lá uma cidadezinha chamada Coqueiro Baixo, cidade do meu pai. Se não me engano, meu pai no Rio Grande do Sul. Meu pai é do Rio Grande do Sul. Ele morava numa cidade chamada Nova Brécia e acho que é do lado ali de Coqueiro Baixo. Muitas cidades que eles não produzem nada. Aí se envia um montoeiro de dinheiro para essa cidade que sobrevive, sabe como? Um montoado de gente vagabundo em um monte de prefeitura. Tem lá o prefeito, ganha uma nota, o filho do prefeito ganha uma nota. A coisa é revoltante. É por isso que tem muita gente trabalhando 6x1. Porque tem um amontoado de cidadezinhas pequenininhas que ninguém faz nada, tem um monte de gente trabalhando na prefeitura que não faz nada na prefeitura. Entendeu? Então, como que essas cidades aqui, pequenininhas, se sustentam? Já que elas não produzem. É o nordestino que saiu lá da sua casa, abriu mão de tudo para ir para o sudeste, que banca esse amontoado de vagabundo aqui. Calma aí, vamos pesquisar. Entendeu? Então Vamos qual que é a pesquisar. solução efetiva para diminuir? Peraí, pastor. Vamos pesquisar aqui? Vou fazer a seguinte pesquisa aqui, ó.
quantas cidades, até mesmo nas pequenas, nos Estados Unidos, quantas cidades, levando em consideração também as menores, nos Estados Unidos, não têm capacidade de se sustentar? Olha lá, ó. Olha só. Cerca de 80% às 84% das principais cidades estudadas, ou seja, a maioria de médio e grande porte se sustenta. Mas tem várias que operam com déficits orçamentários e estruturais, ou não conseguem pagar todas as suas contas ao longo do prazo. De longo prazo, sem depender de ajuda externa ou endividamento. Tá vendo? E a gente tá falando aqui, ó, de Estados Unidos, cara. Olha só, Nova York acumula um déficit bilionário, principalmente devido a obrigações não financiadas de pensões e aposentadoria de funcionários públicos. Ou seja, esse ponto que ele está falando é real? É. Mas isso acontece em todo o país, inclusive numa potência igual os Estados Unidos. Diminuir a carga horária. É lutar contra isso aqui. Mas ele não quer, ele quer só o passe mágico, né? Aí tem uma coisa. O que ele está falando está errado? Em suma, não. Por quê? Porque realmente existe isso. Existem pequenas cidades que têm prefeitura. Aí tem todo mundo ganhando dinheiro lá nessas prefeituras, que não fazem exatamente nada. Entre outros cargos públicos que não precisariam existir, entendeu? Era só unificar alguns municípios ou juntar 3, 4 cidades e fazer de forma mais organizada, mais bem trabalhada, né? Isso realmente é verdade, mas isso não significa que isso aqui é o problema que acarreta a escala 6x1, que causa... Não é. Varinha mágica ali da lei é 5x2 e acabou. Que raiva, cara. Agora, vamos lá. Outro videozinho aqui, ó. A solução do Augusto Cury para a educação. Vamos ver. De neurodivergentes, eles são colocados, impostos em sala de aula, criando um ambiente onde eles não são incluídos. E, ao mesmo tempo, os demais alunos não desenvolvem solidariedade e empatia, mas os professores foram treinados a desenvolver um ecossistema emocional, onde todos são elogiados a participar. E os alunos são ensinados também a desenvolver raciocínio lógico, trabalhando a sua capacidade intelectual para desenvolver o melhor raciocínio nos focos de tensão, a educação seria completamente outra. Obrigada. Aqui ele está tratando a educação olhando pela ação micro. Na minha visão, é isso que ele fez. Essas palavrinhas vazias aí, né? Vamos lá. Como é que ele vai resolver o problema da educação? O que ele disse aqui? Não é? Técnicazinhas de coach dele, aí oriundo dos seus livrinhos de autoajuda, escrito lá para o pessoal que vive no País das Maravilhas. Mas, pastor, ele falou, os alunos deverão ser ensinados a desenvolver raciocínio lógico. Você discorda disso? Óbvio que não. Mas a questão é o seguinte, quem vai fazer isso? O governo? O governo? A solução mesmo, é privatizar tudo que for possível. Isso é solução. Incluindo a educação, principalmente a educação. Mas ele que diz não ser nem de esquerda nem de direita, é um bom e velho canhoto, que acredita que a solução para todos os nossos problemas vem aí de meia dúzia de burocratas iluminados que estão lá em Brasília. Esse bando de ignorante. Se o governo fosse, de fato, eficaz, as coisas seriam diferentes, mas o governo não é. Se o governo fosse responsável pelo deserto do Saara, faltaria areia em 5 anos, disse Milton Friedman. Então esquece o governo. O governo não é a solução de nossos problemas, ele é a causa. Sabe em que político eu acredito? Naquele que fala assim, ó, eu não vou resolver o problema de vocês, eu vou sair da frente. Né? Eu vou deixar que vocês trabalhem. Cara, mas é mais ou... eu concordo nessa parte dele meio liberal e capitalista, só que tem um problema. Vamos lá. Vamos supor que todas as escolas do Brasil foram privatizadas, todas, sem exceção. Vai continuar existindo ensino de baixíssima qualidade. E aí você vai me dizer, mas Malcolm, essas escolas vão morrer, porque elas vão oferecer menos, com isso elas vão ter que cobrar menos e não vai dar para se sustentar, elas vão falir e as grandes vão engolir elas.
E aí as pessoas vão querer colocar seus filhos, né, nas melhores escolas. Exatamente. Só que, por outro lado, algumas dessas grandes escolas vão ser inacessíveis, como hoje já é. Já tem muitas escolas particulares. E por que essas escolas particulares não tem todo tipo de pessoa lá dentro? Porque o custo é muito alto. Tem pessoas próximas a mim, por exemplo, que pagam R$ 2.000 na escola da filha. E tem 2 filhas. E aí numa família de 5 pessoas, como um pai de família recebendo um salário mínimo de R$ 1.500, vai pagar a escola para 5 filhos em escola particular? Não tem como. Então, privatizar tudo agora não vai funcionar também. Entendeu? Pelo contrário, pode ser até que piore. Por quê? Porque as escolas particulares, elas, o acesso público dentro delas, o acesso de fiscalização e tudo mais, não é tão fácil e tudo mais do que quanto a escola pública de fato, né? Por outro lado, teria vantagem de menos politização dentro das escolas, teria menos esse papo de esquerdopata sendo criado dentro de escola. Isso aí também seria muito bom. E eu acho que aumentaria um pouco mais a competitividade dentro do mercado. Mas não significa que isso melhoraria de fato a educação no Brasil, entendeu? Porque não dá pra gente tratar de forma muito simplista algo que é tão complicado e que está sendo debatido há tantos e tantos e tantos anos, né? Eu lembro em 2006, eu era criança, e eu lembro que na escola a professora estava falando sobre educação e ensinando a gente soluções de educação. Irmão, em 2006, cara, até hoje a gente não conseguiu, nós estamos 20 anos depois. Então, assim, dá pra resolver o problema a longo prazo, entendeu? Então não dá pra trazer uma resposta firme e categórica como ele trouxe. Apesar de concordar, em parte, eu olharia e acrescentaria mais coisas dentro desse pacote de melhoria. Não vou ficar atrapalhando vocês. E outra coisa, essa história de não ficar atrapalhando, isso eu concordo. Às vezes o político ele se coloca entre a população e a solução, ao invés dele unir a solução de verdade junto com a população. Ele meio que se coloca como um impedimento. E aí que o problema acontece. Só que, se tratando do presidente da República, ele não pode só sair e deixar. Ele tem que literalmente viabilizar isso e direcionar. Ele tem poder de veto de algumas coisas e tudo mais. E aí o que ele tem que fazer é construir um governo onde o governo em si vai ser pautado nessa direção. E aí dentro do governo dele ele vai ter políticas públicas para movimentar a educação na direção que ele acredita. E qual é a parte difícil? Que em 4 anos ele tem que entregar o governo. Ou tentar uma reeleição. Mas ele mesmo, Augusto Cury, disse que não quer, né, ficar se reelegendo. Então, é complicado. Isso é solução eficaz. Mas vamos lá, vamos ver mais um aqui. O que ele fala aqui agora? Vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês. Doente, polarizado, radicalizado, vender uma ideia mentirosa de que nós estamos em 2 barcos. Estamos num barco só. Nem de direita, nem de esquerda. O barco se chama Família Brasileira. Mais de 200... Esse discursinho pacifista, né? Não somos nem de esquerda nem de direita. Você defende o aborto? Sim ou não? Então, se você defende, você é de direita. Desculpa, se você defende o aborto, você é de esquerda. Então, assim, sabe? Ai, que raiva, cara. Que raiva. Ele é pacificador. Vai pra cá, lá, sai lá. É impressionante isso, cara. Milhões de brasileiros. E 90% das dores não têm cor partidária. A dor da mulher, que a cada 5 ou 6 horas sofre o feminicídio. A dor de 32... Quem mais morre nesse país são homens. Cadê? Tá vendo? Sempre o mesmo papinho. O neurodivergente aí, que a maioria desse pessoal não tem nada e ninguém tem coragem de falar. Eu sou um dos poucos que tem. Não é? Mas é isso aí. 6 milhões de neurodivergentes que não são abraçados de maneira multidisciplinar. A dor dos jovens, 6,7 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. A dor do empreendedor. Porque muitos deles são vagabundos, é isso. Tem o tsunami da robótica e da inteligência artificial. E talvez não sobe pedra sobre pedra nos próximos 4 ou 5 anos. Notou isso? O empreendedor, tadinho, tá chegando a inteligência artificial e vai destruir o empreendedorismo, vai acabar... É isso que ele acabou de falar. Cara, que jumentice, meu Deus do céu! Assim, vamos lá, vamos começar assim, ó. Essa estupidez aqui.
Ele falou ali do neurodivergente, os ditos transtornos aí. A maioria dessas pessoas não tem nada. Chamá-las de doentes só piora a situação dessas pessoas, delas e dos pais. E o país, de modo geral, se torna improdutivo. Um amontoado de gente que... a maior autoridade de autismo no Brasil, o Dr. Salomão, confessou. Nós não temos um critério objetivo para autismo, para definir autismo, para separar o esquisito do autismo. Depende do humor do médico. Então, imagine a quantidade de gente que vai receber dinheiro por conta de transtorno, mas não tem nada. E tudo isso a classe dele de psicólogo tem ajudado. Então, além de roubar dinheiro de gente produtiva, essas pessoas serão encostadas e não vão produzir. Ou seja, o papinho furado dele só gera mais pobreza para todo mundo. Para todo mundo. E quem... Mas não é papinho furado, olha só. Eu entendo a revolta do pastor nesse caso aqui, porque realmente puxa um pouco para esse discurso populista, né? De tentar se colocar como se ele fosse também de esquerda, né? Tem ali um pouquinho disso. Eu falei isso no último vídeo. O Augusto Cury, ele realmente compreende esses dados alarmantes que são, mas ele não é esse cara de ficar chorando nas pitangas. Então, eu acho que o pastor está colocando ele numa caixinha que não é a caixinha dele. Ele pode estar ali fazendo um jogo político. Ele tem, com certeza, pessoas orientando ele na campanha dele, para saber o que dizer, o que não dizer, para conseguir atingir as pessoas que ele precisa atingir. E isso não significa, cara, que por conta disso ele é um tremendo de um mentiroso, e não sei o quê. Cara, a gente está acostumado a ouvir um bando de político mentiroso, ladrão, corrupto. E por que a gente não vai dar uma atenção especial para Augusto Cury? Entendeu? Eu prefiro que a gente ouça o Augusto Cury fazendo uma boa jogada de marketing para conseguir alcançar, né, o espaço dele, do que um mentiroso político não fazendo jogada de marketing, mas omitindo ou mentindo sobre o que fez. Entendeu? Ou então se defendendo do mau governo que prestou, ou que seu parente prestou. Então, assim, é difícil compreender a revolta do pastor, visto que Augusto Cury não nos dá motivo para isso, na minha visão. E se eu estiver errado, você pode comentar que eu mudo de ideia. Vamos ver. Depois ele repete o discursinho do feminicídio, né? Como eu já mostrei aqui pra vocês, quem de fato está sendo trucidado nesse país é um homem. Ninguém fala nada. Por fim, ele critica a inteligência artificial. É muito idiotice isso aqui. Sabe quem cria igual ele? Mas ele não criticou, cara, a inteligência artificial. Ele não criticou a inteligência artificial. Ele colocou o estágio por onde as pessoas vão precisar passar por conta da inteligência artificial e que isso depende de um tratamento, de um cuidado específico. Então, por exemplo, ele coloca, por exemplo, que a inteligência artificial vai sim causar um problema, para depois melhorar, mas primeiro causa um problema. Por exemplo, quando você vai fazer faxina em casa, você inicia a faxina, você primeiro bagunça mais a casa para limpar tudo e depois você reorganiza a casa toda, volta tudo pro lugar ou muda até de lugar para melhorar a organização, mas você precisou primeiro passar por um caos até a organizar. E era desse período de caos que Augusto Cury estava falando. Vamos voltar aqui para a gente entender melhor? Porque eu vi aqui que eu tava com a minha tela fechada. Só para vocês verem ele falando, ó. Vamos ver. Ó. Vamos lá, vamos começar assim, ó. Essa estupidez aqui. 6 milhões de neurodivergentes que não são abraçados de maneira multidisciplinar. A dor dos jovens, 6,7 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. A dor do empreendedor. Porque muitos deles são vagabundo, é isso. Tem o tsunami da robótica e da inteligência artificial. E talvez não sobe pedra sobre pedra nos próximos 4 ou 5 anos. Notou isso? Exatamente. O empreendedor, tadinho, tá chegando a inteligência artificial e vai destruir o empreendedorismo, vai acabar... É isso que ele acabou de falar. Cara, que jumentice, meu Deus do céu! Vamos lá, vamos começar assim, ó. Não é uma jumentice, ele só tá falando de uma fase. Ele não tá falando que vai destruir para sempre, não. Ele tá falando que vai causar um problema momentâneo durante os próximos 4 e 5 anos. Até que esse problema será resolvido depois de um problema inicial,
que vai realmente acontecer. É fato. Por exemplo, eu vou deixar você concluir seu raciocínio, vai lá. Essa estupidez aqui. Ele falou ali do neurodivergente, os ditos transtornos aí. A maioria dessas pessoas não tem nada. Chamá-las de doentes só piora a situação dessas pessoas, delas e dos pais. E o país, de modo geral, se torna improdutivo. Um amontoado de gente que... a maior autoridade de autismo no Brasil, o Dr. Salomão, confessou. Nós não temos um critério objetivo para autismo, para definir autismo, para separar o esquisito do autismo. Depende do humor do médico. Então, imagine a quantidade de gente que vai receber dinheiro por conta de transtorno, mas não tem nada. E tudo isso a classe dele de psicólogo tem ajudado. Então, além de roubar dinheiro de gente produtiva, essas pessoas serão encostadas e não vão produzir. Ou seja, o papinho furado dele só gera mais pobreza para todo mundo. Para todo mundo. E quem de fato tem coragem de falar isso? Depois ele ainda repete o discursinho do feminicídio, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, quem de fato está sendo trucidado nesse país é o homem. Ninguém fala nada. Por fim, ele critica a inteligência artificial. É muito idiotice isso aqui. Sabe quem cria igual ele? Karl Marx. As máquinas vão tirar o emprego do proletariado. A inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Ora, se isso é verdade, tornar o mercado mais produtivo é ruim, vamos voltar a andar de carroça, escrever à mão. Aí teremos emprego pleno. E voltaremos a morrer de fome, como antes da Revolução Industrial. Então, assim, é só estupidez o que ele fala. Ele diz que estudou, mas se estudasse economia, entenderia que uma máquina, ela não gera desemprego. Ela apenas acaba com empregos obsoletos e gera riqueza para todo mundo. Se você antes pagava R$100 para um homem cortar a sua grama, e agora tem uma máquina que faz o serviço rapidinho, o cortador de grama, o cara que cortava a grama, ele não vai ficar sem emprego. Então tá bom. Então eu vou dar um exemplo aqui agora. Uma pessoa que trabalhava, por exemplo, como caixa de supermercado. Uma mulher que trabalhou bastante fazendo isso durante a vida dela. E aí chega um dia, essa mulher descobre que agora ela não vai ter mais o emprego dela. Porque ela foi substituída por uma máquina, por uma IA, ou por uma máquina. E aí a máquina vai fazer o trabalho e o dono da empresa, dono do mercado, não vai ter mais que pagar tantos salários, tantos impostos, nada, processo trabalhista, nada disso. E aí só vai ter que pagar a máquina. Por um lado, essa mulher vai perder sim o emprego. Essa mulher vai sim sofrer, cara. Como que não? É claro que ela vai sofrer. Ela vai sofrer por um momento? Vai. Mas ela vai ter que se adaptar. E é nesse período de adaptação que nem todo mundo vai conseguir se adaptar e achar outro lugar. E infelizmente, isso vai acontecer. Então, assim, essa mulher que eu tô dando exemplo do caixa de supermercado, mas é só um exemplo básico, assim, só para explicar que ela vai precisar fazer outra coisa. Ela vai precisar, sei lá, abrir uma feira, sei lá, fazer manicure. Ela vai ter que trocar de profissão. Nessa fase, até que ela troque de profissão, vai demorar para ela se sustentar de novo, cara. Se você, por exemplo, tô aqui hoje começando a fazer lives no YouTube. Essa aqui é a minha segunda live. Não tem ninguém assistindo. Vamos supor que eu tivesse saído de uma profissão que acabou por conta da IA e estou vindo pro YouTube para tentar ganhar minha vida aqui. Quando é que eu vou ganhar dinheiro com o YouTube? Até eu ganhar dinheiro vai demorar. Então isso é um problema que o governo precisa olhar. Entendeu, pastor? Então a gente está aqui conversando, trazendo esse ponto, galera, para justamente ter uma visão ampla da parada. Eu acho que é isso que faz a gente não ficar caindo, ouvir fulano. Não, cara, a gente tem que raciocinar. Pensar não só por conta de viés político. Eu sou mais à direita, mas não é por conta do viés político que eu vou tomar qualquer tipo de decisão só porque eu tô com viés político. Entendeu? Só para defender o meu lado. Não tô nem aí pro meu lado. Eu quero o resultado final. Entendeu? O resultado final que eu quero é o quê? Um país melhor, uma educação melhor, mais emprego, menos imposto, um país livre, um país onde você pode falar o que você quiser e você não é preso, um país com liberdade na economia, mas que trata a família como algo importante. É isso que eu quero. Agora, ficar batendo só porque eu discordo,
Só porque não faz... Eu não posso concordar porque eu tô do outro lado, aí eu tô virando um esquerdista, incubado. Entendeu? Eu virei um esquerdista, só que agora de direita. Entendeu? E aí não dá. Não dá pra eu defender algo só porque eu sou de direita, não. Ele apenas será alocado em outro lugar. Você não vai ter 100 reais, você não estará 100 reais mais rico por conta da economia, graças à máquina de cortar grama, não é? O que você vai fazer com esses 100 reais? Vai gastar em outro lugar, num restaurante, por exemplo. Então, coisa que antes você não poderia fazer. Assim você está mais rico. E o cortador de grama perdeu o emprego ali, mas agora ele vai... Não, mas ele esqueceu uma coisa. Ele esqueceu que tu tem que pagar a máquina. Quando eu pagava um cara 100 reais pra... Olha só o exemplo que ele deu. Eu paguei o cara pra cortar a grama. Esse cara não corta mais minha grama porque eu comprei uma máquina e corta a grama rapidinho ali. Ele esqueceu do fato, comprei uma máquina. Para comprar uma máquina, eu tive que pagar. Então, esses 100 reais já não é mais os 100 reais. Já reduz o preço. E outra coisa. A máquina vai durar a vida toda. Não sei também. E outra coisa. A máquina depende de combustível, eletricidade, eu não sei qual é o método dessa máquina, mas ela depende de algo também para funcionar que também tem que ser pago. Então, não é bem, tem manutenção que precisa ser feita. Então, por exemplo, aquele nylon da máquina de cortar grama tem que ser trocado. Aquela lâmina, quando é aquela roçadeira mais forte, tem que ser trocada também. E aí tem que alguém trocar aquela lâmina, ou comprar, ou alguém tem que construir aquela lâmina, né? Tem que fabricar. Então, a verdade é que não necessariamente os 100 reais que eu ia pagar pra ele, eu vou gastar em outro lugar, num restaurante com a minha família. Não necessariamente. E esse argumento também não é forte, não é suficiente. Um cortador de grama, nasce um garçom. E quem sabe até um empreendedor, um dono de restaurante. É esse cara que o povão tá gostando aí na internet. Mas vamos lá. Agora essa aqui é a pá de cal mesmo. Vamos ver a pá de cal. Vamos ver a pá... Deixa eu trocar. Renan, você tem um nível de agressividade que me assombra. Então as ideias podem ter fundamento, mas a agressividade, ela asfixia e a capacidade das pessoas terem as suas próprias opiniões. Nós estamos numa democracia. E a democracia, a beleza dela está na divergência. Você pode criticar as ideias de Lula, e são criticáveis, mas você não pode criticar a pessoa transformando... Como separar a pessoa da ideia, ô cara pálido? Ih, a minha internet travando aí, ó. Vamos, internet, vamos. Você pode criticar as ideias do Lula. Não, mas vem cá, peraí. Olha o que ele tá falando aqui. Como separar as ideias da pessoa? Pastor, eu tô aqui analisando teu vídeo, cara. Eu tô aqui discordando do senhor em vários pontos. Mas em momento nenhum eu te ataquei. Então quer dizer que eu, por discordar de você, eu posso tirar conclusões sobre você e começar a te atacar aqui? Pô, é estranho, hein? Eu não acho que o Augusto Cury tá errado nessa frase, não. A pessoa é uma coisa. Inclusive, existe uma técnica de argumentação em debate que é utilizada para fugir de bons argumentos, que é o quê? Atacar a pessoa. Ou seja, atacar a pessoa, às vezes, é até mesmo ignorância. Então, quando ele fala isso, de atacar as ideias do Lula, mas não o Lula, apesar de achar que os ataques que o Renan fez para o Lula são reais e verdadeiros, o Lula merece, porque ele é realmente o que o Renan disse, eu concordo com o Augusto Cury no que ele disse. Sobre a forma que o brasileiro... É porque nós estamos acostumados com o outro lado, cara. Se a gente parar para pensar bem, você que está assistindo esse vídeo, você sabe. Nós estamos acostumados com o outro lado. O lado da gritaria, o lado da falta de respeito, o lado da ignorância, o lado da roubalheira, da corrupção. É isso que o brasileiro está acostumado. Quando a gente vê um cara sóbrio falando isso, parece que é só conversinha, pô. Entendeu? Vocês lembram do Aécio? Teve vários aí que eram assim, que eram mais calminhos assim e tal, e só se lascaram. Por quê? Porque o brasileiro... Ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Ele quer ver o cara esbravejar, pô. Entendeu? Aí quando o Pablo Marçal, por exemplo, faz isso, ele é criticado.
Mas Você vamos não lá. pode criticar o Lula. Que jeito? A ideia é uma coisa abstrata? Ah, pelo amor de Deus. Transformando ela numa escória humana, quase que um lixo, e nem mesmo o eleitor de Lula. Sim, nós precisamos. Ai, cara, que nojo, viu? É um negócio assim. O cara rouba o país da gente, cara. Gente, olha só. Ele tá falando sobre não tratar o Lula como um lixo, nem o eleitor dele. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá conquistando o eleitor do Lula, cara. Ele tá atraindo esse cara pra base dele. E ele tem uma boa intenção, o cara é inteligente pra caramba, ele tá realmente trazendo o eleitor do Lula pra base dele. E o que que acontece? Se ele pega e fala o contrário, ele estaria dizendo que o eleitor é culpado por ter sido mal ensinado. É igual uma criança que nunca aprendeu a ler, ninguém nunca ensinou a ela nunca entrou na escola, nem passou pela base, pai e a mãe dela nunca deixaram ela ir pra escola. E aí, quando ela fica um pouco mais velha, faz 10, 12 anos, alguém chega e culpa ela. Olha, você não sabe ler, não sabe escrever. A criança, ué, mas eu tinha que saber? Eu não sei, mas eu não sabia nem que eu tinha que estudar, não sabia nem dessa possibilidade. Não, mas você é a culpada. Não, mas eu não sabia. O eleitor do Lula, a grande maioria, são pessoas que não sabem nem ler nem escrever, cara. São pessoas muito humildes. E que tem no Lula o reflexo da cesta básica que chega pra ele, pô. Entendeu? Infelizmente. Mas quem foi que construiu isso? O próprio Lula. Para benefício próprio, por um plano de governo. Por isso que está há 20 anos no governo e não resolveu o problema. Por quê? Porque o objetivo é justamente esse, manter as pessoas na miséria. Mas a gente vai criticar então as pessoas? A gente vai atacar as pessoas? Eu acho que a gente tem mais um ponto para pensar aqui. Esse dinheiro que ele desvia, mata a dona Joana que morre na fila do hospital. E aí vem esse carinha aqui, né? Com várias ideias comunistas, aí que ele falou que não é de esquerda nem de direita, né? Essas ideias idiotas dele, ideias de comunista que mataram mais de 100 milhões de pessoas, e a maioria de fome. Por quê? Porque é um modelo fracassado. Caraca, E tem muito a ver com... qual é, pastor? Qual é? Aqui tu forçou legal, pastor. Olha, tu forçou muito aqui. Dessa vez eu tenho que discordar muito. As ideias dele não são de comunistas não, pastor. Pelo contrário. As ideias dele são mais capitalistas. Entendeu? Inclusive ele quer soltar Bolsonaro. Então assim, eu entendo o seu ponto de vista na maior parte do vídeo, mas nessa parte aqui realmente o senhor não mandou bem. Não mandou bem. Me parece que o senhor já não gostava do Augusto Cury e está trazendo esse ponto. Isso é uma opinião, tá bom? Uma opinião, não uma agressão, tá? É só uma opinião. E se eu estiver errado, você pode falar. Tá? Tô aberto a mudar de ideia. Mas me parece isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você age de forma... ai, que raiva. Tipo assim, você reage naturalmente de forma como quem não gosta da outra. Entendeu? Então é isso aqui que eu tô trazendo. Ih, tá sem áudio, peraí. Defende isso e o Lula também. Então o Lula mata a gente. E aí desvia dinheiro. E aí você quer que a gente fique olhando pra ele e diga: "Ai, você é lindo, beautiful people". Cara, é impressionante. Ele também não quis isso. Também não quis. Ele também não falou que a gente tem que olhar pro Lula e dizer beautiful people. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse que é pra questionar realmente e criticar as ideias do Lula. Só que não adianta fazer isso na base da guerra. Nós estamos acostumados. E eu também acho que aqui no seu vídeo tem um pouquinho de internet, sabe? De sacada de internet que eu até tenho que aprender um pouco com você. Essa sacada de saber falar dessa forma também para dar uma engajada, para dar uma esquentada no vídeo, né? Mas tá bom. Eu prefiro ser um pouco mais de boa, mas eu acho que funciona. É impressionante. Eu assim, nunca... Ai, eu não consigo nem falar, meu amigo. Tão indignado que eu fico com esses caras. E o mais engraçado é como que esses caras conseguem ainda enganar todo mundo. Eu já falei pra vocês, né? Tem que votar em alguém de direito, obviamente. Né? Se não tiver jeito, tem que votar no Flávio mesmo. Mas, mesmo assim, falei pra vocês, problemático, muito problemático. É que o Lula é terrível, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos notar que isso aqui é um absurdo. O que esse cara faz, as ideias dele são muito furadas. Ah, pelo amor de Deus. Deixe seu comentário aqui. Valeu.
Galera, esse vídeo foi justamente para trazer um contraponto. Nós conseguimos tirar desse vídeo 3 contrapontos contra o nosso analisado, né, dessa fase, que foi Augusto Cury. E eu trouxe contrapontos que realmente são difíceis de concordar com ele 100%, né? Então eu quero que você faça o seguinte: comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda de mim. E eu quero também que você comente aqui embaixo contrapontos que eu posso não ter dito no vídeo. Ou se eu fui injusto em algum momento, se eu não fui realista ou coerente em algum momento, porque eu realmente quero isso. Eu tô aqui justamente para debater com vocês, conversar e chegar num ponto onde eu consiga ter uma visão mais panorâmica e entender melhor como me posicionar, aonde eu estou posicionado e tudo mais. Porque fazer isso sozinho é uma coisa e fazer junto em grupo é muito melhor. E eu te convido a participar disso aqui comigo. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz o seguinte, clica nesse botão que está aqui embaixo, porque vai ser um prazer ter você com a gente. Você é a parte mais importante, senão eu não vou ter com quem resenhar, não vou ter com quem debater, não vou ter com quem aprender, não vou ter quem ensinar. Então, eu quero você aqui comigo. Eu te convido. Clica nesse botão aqui agora, porque é muito importante para o meu trabalho continuar e para você me ajudar a me animar ainda mais para esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.